mais um episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios e empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança e implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Minha convidada de hoje, ela veio para me entrevistar. Eu que sou a convidada. Lembrando que estamos também no On Studio. On Studio é um estúdio de gravação que fica em Mogi das Cruzes. Tecnologia de ponta. Fernanda, inclusive, representa o estúdio. Eu convidei ela para bater um papo. Falei, Fê, a pergunta que você quiser, traz, porque muita gente pergunta, né, Bruna, e sobre a sua história? Como que é a questão de empreender? Muita pergunta sobre gestão de pessoas. Então, vamos lá. Hoje é comigo. Hoje é com você, Hoje... Bruna. Bom, pode tocar, Fê, é tudo seu. Primeiro, é um prazer imenso te entrevistar. Eu geralmente acompanho as suas entrevistas. Você traz muita gente legal, você tem um conteúdo muito bacana. Parabéns de antemão. E vamos lá, quem é a Bruna? Conta um pouquinho para o público. Quem é a Bruna? Como é que você chegou até a Mega Luz? De onde surgiu essa sua veia empreendedora? Conta pra gente. Tá, então, o Gênesis, a criação, né? Isso, vamos dos Gênesis. A Bruna, é complicado quando a gente fala, né? Quem é a Bruna? Quem é a Bruna? A Bruna é uma mulher empreendedora. Eu olhando pra câmera, não, hoje eu tô sendo entrevistada. Mas pode falar pro público. Acostumada, né? A Bruna é uma mulher extremamente empreendedora. Eu nasci pra isso. Eu adoro gestão de pessoas. Eu realmente descobri o meu chamado. Eu sei que é muito difícil as pessoas se acharem. Sim. E eu tenho esse privilégio. E eu pude fazer isso quando eu entendi a minha identidade. Então, quando a gente entende a nossa identidade, a gente descobre por que a gente veio no mundo e tudo faz sentido. Então, a gente começa a exercer a nossa missão. E, através da missão, quando eu trago o trabalho, a gente não trabalha mais nenhum dia, porque a gente faz o que a gente realmente foi chamado para fazer. Enfim, a forma como eu posso explicar isso. É uma mulher muito, muito certa. Você vê que eu misturo quando é a Bruna. Eu vou trazer pessoa, porque a minha pessoa tem muito a ver com o meu profissional. Não existe duas pessoas. Ah, a Bruna no pessoal é assim, a Bruna no profissional é assado. Não. A Bruna é a mesma pessoa que está trabalhando, que está em casa, que está com os amigos, porque eu entendi que a minha estrutura toda, não existe duas agendas, então é uma mulher... Eu empreendo até no dia a dia. As conversas com os meus... com as minhas irmãs, com os meus enteados, com as pessoas, é sobre isso, é a essência, né? O que mais? Uma mulher de 39, eu vou fazer 40 anos, casada, casei novamente, não tenho filhos, foi opção, não pretendo. E hoje sou fundadora da Mega Luz Negócios, que é uma empresa de RH estratégico, eu sempre divulgo aqui para vocês. Eu tenho podcast, que eu fiz isso com a intenção de disseminar conteúdo, porque os podcasts me ajudaram muito. Eu tive uma adolescência muito perdida, que eu não sabia quem eu era. Acho que é por isso que eu tenho essa força de identidade. Eu não sabia quem eu era, para que eu vim, o que eu iria fazer. Porque eu não tive tanto apoio emocional, familiar. Então, foi muito a minha identidade em Deus, entender que, peraí, apesar das minhas dificuldades em família, eu tenho um pai que está lá, então isso me ajudou muito. E nessa idade, a gente termina o colégio para fazer faculdade, a gente fica perdido, né? Sim. E e as mudanças vieram através do conhecimento, de livros maravilhosos que eu li. E até nos meus momentos difíceis de adulta agora, os podcasts, o conhecimento sempre me ajudou a transformar a minha mente e mudar o meu destino. Então, eu falei, eu quero fazer isso também, quero ter a oportunidade de fazer isso na vida das pessoas de alguma maneira. Por isso que nasceu o podcast. Eu também agora tenho a Mega Luz Construções, que é uma empresa de construção civil, mas com foco muito forte em gestão de pessoas, que é um grande problema da área. Sim. Então, eu peguei a expertise da Mega Luz, a gente adquiriu o direito de uso de um método construtivo, que é em EPS, com fibra de vidro, super tecnológico. Então, a gente constrói mais rápido, com uma economia enorme. E aí eu tenho algumas outras frentes, porque eu comecei no mercado de seguros, então a Bruna é filha de corretores de seguros, acredito que lá atrás essa vontade de ser reconhecida pelos pais, foi por isso que eu comecei hoje eu sei disso, eu comecei nesse mercado. Também ouvia falar, sou boa no comercial, cresci, tenho uma presença muito forte nesse mercado, sou bem conhecida. A Mega Luz, ela nasceu para ser RH estratégico do mercado de seguros, com o tempo que a gente foi crescendo, atendendo empresas de vários segmentos no Brasil inteiro. E aí eu tenho um programa que chama PAX, Programa de Alta Performance para Corretores de Seguros.
E é isso, assim, a Bruna é tudo isso, é só isso, mas explicando, né, a fundo quais são as frentes e como que eu penso. Você comentou muito sobre livros e autoconhecimento. Como você chegou até isso? Como você chegou até falar assim, eu preciso disso, eu preciso de uma orientação? E qual foi o tipo de orientação que você fez e que você recomenda? Você sabe que a minha mãe, nesse ponto, ela foi a base educadora para eu ter os meus insights iniciais de mudança de vida, porque ela sempre foi muito rígida. Então, ela sempre foi assim, não vou dar, não é, se quiser você vai correr atrás, faz você, não quero... Ela sempre me jogou para a vida e para o mundo, que foi muito positivo, mas na época eu tinha muita raiva. Porque foi muito difícil na minha vida, não foi fácil, foi difícil, né? Então, e aí só que ela ao mesmo tempo ela me deu o caminho. Ela falou assim, eu na tua idade, ela trabalhava muito com comparação. Então ela falava assim, porque eu na tua idade, é tipo assim, você é uma bostinha, pelo menos era como se sentia. E eu era supra-sumo, como você é ruim. Então essa vontade de querer provar e mostrar que eu era boa fez eu não. Aí ela falava, li tal livro. Eu já tinha lido não sei quantos mil livros. Já tinha. Nossa, hoje eu sei que é tudo mentira. Metade, acho que era mentira. Era pra mim, sempre deu certo. Porque eu lembro que na escola, as mães sempre vão nas reuniões. Minha mãe nunca foi, né? E meu pai também, tinha outra família, não tinha isso. E às vezes eu ficava assim, nossa, ninguém vai. E sabe quando eu parei de pensar nisso? Quando ela falava assim, não, na minha ninguém foi. Quem é inteligente não precisa disso. É confortante. Então, eu peguei e aí ela falava, olha, eu li um livro que mudou muito, chama O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. E aí, ela despertou. Eu, na tua idade, eu já li, aí isso mudou. Você tem que ler também. E aí, tá aí que é legal. Eu peguei o conselho pra mim e experimentei. Eu poderia não ter gostado, mas eu gostei muito. Eu lembro que depois que eu terminei o livro, eu fui lá. Eu trabalhava em shopping, eu comprei a coleção inteira. Era cerca de 20 livros. Eu lembro que eu parcelei no cheque na drogaria, ó, na Saraiva, na livraria Saraiva. Uma menina tinha 18, 19 anos. Eu parcelei para poder pagar e li todos esses livros. E aí eu comecei a perceber que eu aplicava e dava certo, que fazia realmente sentido. E aí depois foi por mim mesmo, porque aí eu fui querendo mais, que eu fiquei, teve uma época que eu fiquei eu tive que cuidar, porque virou uma compulsão estudar e adquirir conhecimento. Eu luto contra isso ainda, tá? Caramba. Tô melhor. Mas, porque depois a gente vai fazendo terapia, a gente vai entendendo o porquê das coisas. Tudo em excesso é uma falta, esconde uma falta. Sim. E minha última contagem foi 38 certificações, de tanto que eu estudei. Nossa. Tudo Tudo voltado ao gerenciamento de pessoas. Gestão de pessoas, alta performance, autoconhecimento, administração. É o que eu gosto, é o que eu me achei. Eu quero mais, porque eu quero ser a melhor, muito competitiva. Eu quero ser a melhor, porque eu acho que foi minha mãe que implantou isso em mim hoje, agora. Tô tendo esse insight agora. Não, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que ser. Que horror, né? Você é filha única? Foi bom. Não. Eu sou filha única do meu pai e da minha mãe. Eu acho que filho único tem um pouco disso. É mais competitiva porque só convive com adultos. A maior parte da convivência é com adultos. Eu sou filha adulta, eu sou filha única do meu pai e da minha mãe. Minha mãe teve 3 filhos, um do primeiro casamento, eu e depois a minha irmã do último. E o meu pai teve 2 meninos no primeiro, eu no segundo. E tenho 2 irmãs no casamento que meu pai está hoje. Então, Caramba. te explicando, são vários irmãos, né? Falam meio irmãos, mas para mim, irmãos. Morei com os 2 primeiros, eu não tive muito contato. O da minha mãe também não. Doido, né? Mas com as minhas irmãs, sim. Tanto por parte da minha mãe quanto por parte dos meus pais. Mas do meu pai e da minha mãe, eu sou filha única. Entendi. Eu acho que puxa um pouco isso, eu acredito. Não sei te dizer. Realmente não sei. E com relação à gestão de pessoas, onde você sentiu que falou assim, nossa, eu quero isso para minha vida e eu quero mudar a vida das pessoas através disso? Você já trabalhou em empresa? Sim. Por trabalhei. quanto tempo você trabalhou em empresa e qual foi a sua visão com relação à gestão de pessoas nessas empresas? Tá. Eu trabalhei muito nova. Eu comecei a trabalhar já... Em casa era assim, quando eu estava terminando com o colégio, a minha mãe falou, aqui ninguém vai ser come, bebe e dorme.
Porque eu morei muito com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó. Eu tive uma vida, eu era muito bocuda. Eu sou ainda, assim, eu defendo os meus ideais. Então, pelos meus ideais, eu realmente mato e morro. E você fala assim, então vai embora de casa. Eu arrumava minha mala e ia embora. Então, eu morei... Mas nesse finalzinho, depois que eu morei com a minha avó fez um papel muito importante na minha vida. Foi mais presente em alguns sentidos do que a minha mãe, né? De acolher, né? Do acolhimento. Minha mãe muito rígida. É coisa de vó mesmo, É né? coisa de vó. Eu morei com a minha avó. Eu fui criada pela avó. Fui a preferida da minha avó. Minha avó não tá mais aqui, mas eu fui. Eu tive esse privilégio. E aí, só para eu não fugir aqui a resposta, a... Você começou a trabalhar e onde você percebeu? O que você Isso. percebeu que você poderia agregar? E aí, eu conto rapidinho com o que eu trabalhei. Então, eu trabalhei em empresa, comecei muito, muito nova, como vendedora. Então, eu fui vendedora em shopping. Depois, eu comecei a vender plano de saúde. Depois, eu fui vender seguros de automóvel. Trabalhava no ramo de seguros. Cresci. Fui gestora. Fui gestora nacional de uma empresa grande, reconhecida no mercado. E eu tinha time. E aí, meu time sempre gerou muito resultado. Eu nunca fui desligada de nenhuma empresa. Inclusive, as promoções foram todas forçadas. Eu falei, eu quero ser promovida. Ah, não, então eu vou embora. Não, então a gente promove. Porque eu sempre fui... Modéstia à parte, acho que é por conta... Eu sempre gerei muito resultado em tudo que eu fazia. Então, eu comecei a gerar resultado. E aí, foi quando eu falei... Eu caiu a ficha que eu queria empreender. Eu fiz um curso, que foi muito importante para mim, que fez... É como se... Abriu a cortina. E eu entendi que eu queria empreender. De um curso de autoconhecimento, foi um dos primeiros que eu fiz. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero. Como é que eu vou agora criar um processo que eu peça demissão e que eu faça isso dar certo? Criei. Saí, etc. Quando eu começo a empreender, eu falo, o que eu vou fazer? E aí eu começo a buscar. Então, nessas minhas tentativas e acertos, eu comecei a olhar mais para mim, é claro que com ferramentas, por isso que eu estudei tanto, tá? Não é porque eu nasci, não, eu buscava conhecimento. O que eu sou boa, o que eu sou boa? E aí eu comecei a descobrir que os resultados que eu tinha era porque eu era muito boa com gestão de pessoas e que eu fui aprendendo. E aí eu percebi que no mercado, porque eu sempre tive esse viés mais corporativo, Uhum. isso era muito importante. Quando caiu a ficha, eu falei, poxa, deixa eu fazer mais disso. E aí começou a dar certo. Então, foi muito uma busca interna minha de identificar no que eu era boa, o que as pessoas me elogiam muito, no que eu acertei nos lugares que eu trabalhei, no que dá, E aí eu fui percebendo isso. E nessa questão da gestão, você ser uma mulher, você acha que tem alguma diferença entre você ser mulher gestora e um homem gestor? Você comentou que você sempre buscou as suas promoções. Você acha que se fosse um homem seria diferente? Você teve já alguma vez que se impor de uma forma diferente por você ser mulher? Você sente isso no mercado ainda? Tem algo que eu preciso te falar que é interessante. Depende do nível. Eu comecei a sentir depois que eu entrei, quando eu fui pro nível C-Level. Antes disso, não. Então, eu não sei se é um dado, não sei se é dado, mas eu tô te falando a minha experiência. Uhum. Quando fazia parte do... eu falo termos de empresa, tá? Mas veja, a gente tem na empresa operacional, tático e estratégico. Uhum. Tá comigo? Operacional é quem executa. Assistente, atendente, quem tá ali no atendimento. Até ali um nível de gerente, sem chegar no gerente, você tá no operacional. Uhum. Você vai pro tático, é quando você gerencia já o operacional. Você faz gestão de si e gestão do outro. E depois tem o terceiro nível, que é estratégico. Você olha para a estratégia do negócio a longo prazo. É quando muda completamente aqui o cenário. E eu comecei do operacional e eu que construí, fui fazer. Quer dizer, não. Tem gente que tem uma condição que veio, de repente, de uma família, tem quem indica, já entra num lugar diferente. Mas o meu não. Eu conquistei e fui aprendendo com experiências até chegar, né, no estratégico. E aí, quando eu estava no operacional e no tático, não. Fê, não, isso, não sei se é uma realidade geral, mas eu acredito que sim, tá? Não acontece. Ali é de igual para igual, de certa forma. Uhum. No gerencial também. Então, quando eu trabalhava nas empresas, eu cheguei no nível gerencial ali. Então, no nível tático. Então, não tinha tanto isso. E como a gente fala de seguro, tem muita mulher. E aí é onde... Tem muita mulher. Agora, você sobe o nível para o estratégico, acabaram as mulheres. É aí que entra o lance do negócio. Olha só que interessante. Tá? Porque não tem tanta mulher C-level. Quando eu falo C-level, é o quê? Diretora, CEO, dono de empresa, presidenta. Entendeu? Não tem.
Então, quer dizer, tem uma minoria. Sim, É, sim. eu sou conselheira de empresas. Eu fiz uma formação de conselheira com mulheres e a gente recebeu dados estatísticos agora real que nos conselhos 17% são mulheres. Eu acho que é isso, se não foi 4%, é muito pouco. Caramba. É muito olha só. pouco. É menos da metade. Não chega a 25%. Então, o que acontece quando você vai para o nível estratégico? É mais homens. Você vê que são diretores, não são tantas diretoras. Muda o jogo. E aí, sim, quando eu cheguei aqui, eu comecei. Porque aí tem o mais velho que olha e fala assim, o que essa menina tá querendo ensinar? Aí Nossa. tem a pessoa que é mais... Qual que seria a palavra? Talvez para justificar ela não ter chegado, ela subestima você. Ah, é porque é bonita. Ou é Nossa. porque saiu com alguém. Eu passei por isso já, de ouvir algumas conversas. E eu sempre fui muito correta. E a minha carreira, ela é limpíssima. Por onde eu passar, ninguém pode falar um A de mim de nada, de puxar tapete. Mas começam a visão assim. Ou até mesmo sem querer. Agora, tá provada a lei da misoginia, né? Sim. Até o homem. É que culturalmente nós fomos criadas assim, até nós mulheres, concorrência entre outra mulher. Né? Tá falando com a Patrícia outro dia sobre isso, já fala, não, porque o meu cabelo tem que ser mais bonito que o dela, porque já tem um pouco disso, né? Então, sim, já aconteceu de, por exemplo, uma pessoa já falou pra mim numa reunião, só vai ter homem na reunião, você não precisa vir. Só que a questão é que, assim, a pessoa não sabia, mas a dona da empresa sou eu. Nossa. Quem vai assinar no Senhora. final sou eu. Eu falei, não, tudo bem, cliente, porque você pediu, eu não vou, só para saber que eu atuo junto e depois tá tudo certo, né? Quer dizer, até é complicado, né? Até você ter que ir com os 2 pés na porta. Mas no estratégico, isso ainda acontece. Eu tava vendo uma vez um documentário que falava sobre a questão da carreira das mulheres. Falava assim, por que tem menos mulheres na C-level, que você falou, né? No C-level do que homens. Porque geralmente as mulheres se afastam por conta da maternidade, por N questões. E aí os homens que acabam tomando essa posição. E quando a mulher toma essa posição, além da questão física, da aparência e tal, ainda tem esse negócio. Mas aí você vai largar seus filhos em casa? Mas aí quem vai ganhar por que ter filho? Não sei o que e tal. Eu vejo muito isso entre pessoas conhecidas, que elas falam assim, eu tenho que segurar tudo, eu tenho que ter uma carreira de sucesso, porque eu quero ter uma boa questão financeira, mas também não posso largar as crianças. 8 horas da manhã de uma terça-feira eu tenho que estar numa reunião de escola, mas também tenho que estar na reunião de trabalho. Então, eu vi que nesse documentário ele falava, na verdade, não é porque tem menos mulheres, é porque as mulheres geralmente saem e às vezes voltam, e para voltar, a gente sabe que Não faz sentido. a volta é um pouco mais A descomplicada. cultura também, Fê, da mulher não achar que ela pode... Síndrome do impostor, que ela pode ocupar aquele lugar, que o cara sabe mais do que ela. Você pode ver que eu sento em mesas hoje que eu estudei 5 vezes mais para poder estar no mesmo lugar, né? E ser respeitada. Então, e aí as pessoas, quando existe um preconceito, ele cai por terra na hora que vê que eu realmente gero resultado, que eu não tô ali de brincadeira e muitas vezes, modéstia à parte, eu sei muito mais do que a pessoa que tá ali. De experiência mesmo, com gestão de pessoas. Na minha área, especificamente, eu mando bem. Claro que tem as outras áreas que não, e aí eu nem arrisco. Mas acontece. Acho que porque faz sentido também o que você está falando. Com relação a falhas, você mesmo já comentou que você é uma pessoa que entende muito do que você faz. Teve algo que você falhou ao longo desse tempo que eu falei assim, nossa, isso daqui eu vou repassar para os meus clientes para eles não falharem mais, e que você acabou tendo esse insight, falou assim, nossa, isso daqui aconteceu, mas não foi muito bom. Teve algo que marcou você? Falha, sim, agora você falou, ia falar uma coisa, mas já veio outra na minha cabeça. Eu ia falar sobre... E é sobre pessoas, deixa eu até anotar aqui. Pessoas e sobre... Vamos lá. Trazer 2, tá? Primeiro, a gente tem que olhar para as pessoas. A gente acaba falhando por isso. E as pessoas, elas são como nós, elas são humanas, elas precisam de atenção, elas precisam de acolhimento. Então, às vezes, a gente se esquece na correria de resolver as coisas, de se colocar no lugar do outro ali. Apesar de ser níveis diferentes, atividades diferentes, se você é mais estratégico, é sua obrigação, é sua responsabilidade direcionar o outro. A flexibilidade tem que partir de você e não o outro se ajustar, porque você tem uma expansão de consciência maior. Então,
esse ajuste de, peraí, deixa eu cuidar do outro, porque eu tô enxergando coisas que ele não tá enxergando e eu preciso conduzi-lo até isso, porque ele não vai conseguir sozinho, é um erro. Eu vou te falar que se você resolve metade dos seus problemas como empresário. Porque você precisa pegar e trazer e conduzir, porque a pessoa não tá vendo o que você tá vendo. E você tá cobrando aquilo dela e você tá achando ruim, tá gerando climão. Então, esse é um erro, assim, que eu cometi muito jovem. E aí eu levei uma bronca, eu lembro na época que eu aprendi direitinho, arrumei, ajustei e vi que é super possível e que a gente tem que olhar para isso. E o segundo é que as pessoas, a gente não pode colocar todas as nossas fichas nas pessoas, porque as pessoas, elas não são exatas, onde 1 mais 1 é igual a 2. As pessoas, elas são humanas. Né? Então, quando eu falo isso, eu aprendi a não julgar e a não criar expectativa em todos os âmbitos. Porque pessoas que você pensa que vai te decepcionar, muitas vezes não te decepcionam e não seria essa palavra, porque só decepcionam se você cria expectativa. Então, não se cria expectativa. Você já esteja preparado sempre para não dar certo e tá tudo bem, né? Porque são muitas emoções, a vida da pessoa muda de ideia, como a sua também. Você pode mudar de ideia. Né? Às vezes você tá pensando numa coisa hoje, amanhã você muda. E não acreditar no que as pessoas falam. Eu não acredito, tá? Não sei se isso é certo ou errado, mas de primeira não. A pessoa falou, eu entendi, pra mim tá ok, eu não desconfio. Mas eu não acredito que aquilo é uma verdade absoluta a ponto de ficar cega. Então, a gente tem que estar cuidando disso, porque existem pessoas e pessoas no mundo. Tem muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente afim, mas tem muita gente que não. Então, seria, se resguarde pro pior. Sempre. Tá tudo certo, se resguarde. Então, assim, você vai começar um casamento, começa o casamento já pensando no divórcio. Você vai entrar numa sociedade, já pensa no divórcio, um acordo de sócios muito bem feito. Tá? Você vai contratar, faça tudo de acordo com a lei, para não ter uma vírgula dessa pessoa apontar, porque no começo ela falou que você podia contar com ela, as coisas mudam na vida dela e ela muda de ideia. Então, essas coisas para mim hoje são o principal aqui de aprendizado. É uma coisa que tá muito em voga hoje em dia, essa questão das gerações. Então, você acredita, nesse seu olhar de RH estratégico, você acredita que realmente as novas gerações sejam um problema para o mercado de trabalho? Ou você acredita que, assim, assim como as antigas gerações, porque pelo que eu tenho visto também, muitas pessoas mais velhas têm retornado ao mercado de trabalho, que algumas empresas têm optado por pessoas mais velhas, com mais experiência, enquanto que as mais novas, você fala assim, não, elas são muito problemáticas, elas não querem ali play the game, elas não querem jogar o jogo pré-estabelecido. Você sente isso nessas gerações mais novas e mais velhas, tal, ou assim, RH, e é isso? Sabe, é meu ponto de vista aqui. Tudo é ponto de vista. Então, o meu ponto de vista, tudo é ponto de vista. Se eu pegar uma pessoa conservadora que nasceu em 60, e ela vai falar assim, com certeza absoluta. Agora, eu vou pegar o ponto de vista de uma pessoa que tem 18 anos e está entrando no mercado de trabalho, ela vai ver a situação, ela vai ter uma opinião diferente. Então, tudo é ponto de vista. E a gente, quando entende que não tem certo e errado em relação ao que a gente pensa e sente emocionalmente. E aí é onde entra qual que é a verdade. A verdade é quando existe uma lei que tem que ser cumprida. Então, existe uma lei que está acima de todos nós. Trazer o CLT, por exemplo, como isso, tá? Existem as leis que regem o regime. Tem que chegar no horário, né? Se não chegar no horário, pode ter desconto. Se não tiver comprometimento, o patrão pode mandar embora sim, né? Então, olhando para isso, as novas gerações, elas foram... É que se a gente comparar também a gente, eu sou da Y, qual que é a sua, Fê? Eu sou millennial. Qual que é millennial? Nossa, é novinha. Eu não, sou não é Y, você é a mesma que eu. É a mesma? É isso? Isso. A nossa vai até 93 ou 94, se eu não me engano. Acho Depois que disso é a Z. 85? Acho que 80, 82 a 94, alguma coisa assim. Isso aí. Então, a nossa é diferente dos baby boomers que vieram atrás, o X também, e é diferente da Z. A tecnologia é diferente, gente. E aí, a forma de criação é diferente dos pais. Imagina, o que eu falei foi bom para mim, mas minha mãe fazia coisas que eu falava, meu Deus, que horror! Mas foi bom, porque foi uma forma de educar. Eu agradeço muito, né? O que foi muito difícil, foi ruim em alguns aspectos, mas foi muito bom para quem eu me tornei. E aí, hoje, a gente não vê isso. Existe muito criar, às vezes, numa bolha, não se ter decepções, de repente falar sim, sim, sim para tudo, no primeiro não, a pessoa não sabe lidar com não. Né? Então, quando a gente olha para tudo isso e a gente olha para as mudanças,
Gente, antigamente tinha que resolver uma coisa, tinha que atravessar a cidade. A gente resolve pelo celular. Não estão mais Sim. abrindo o computador, é uma vez ou outra, porque o celular ele já dá todos os recursos que a gente precisa. Então, essas mudanças também fizeram o quê? O tipo de trabalho mudou. Não tinha profissão de youtuber, não tinha profissão de um monte de coisa. Sim. Então, a educação mudou e, de certa forma, o comprometimento também. Eu penso que nós, empresas, temos que se adaptar, porque a gente precisa da geração Z. Sim. Então, adaptar de uma forma onde você coloque a lei, que está acima de qualquer coisa, de qualquer geração, como regra. E a partir de que faça isso, eu consigo dar um feedback e tomar as melhores decisões. Agora, o indivíduo tem que se adequar à lei. A partir do momento que ele não faz, tá errado. Não, tá errado, né? E a gente não pode generalizar também, Sim. né? Existe... Alguém comentou comigo esses dias, que falou assim, eu contratei uma pessoa muito nova, eu não sei nem se ainda é geração Z, se é alfa, sei lá. E aí essa pessoa me surpreendeu porque ela falou assim, se eu não sei, eu vou aprender. Então, pode me colocar em qualquer lugar que eu vou aprender. Enquanto a gente vê muitos relatos, fala assim, não, eu estou cansada, não sei o quê. Esse é o resultado de tudo que eu falei. Qual que é o resultado? Do Y para trás, a gente já vinha com o pensamento de eu vou trabalhar numa empresa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que pagar o preço, vou trabalhar com gripe sim, é normal trabalhar com gripe, é frescura, um exemplo. Cada um, tô lembrando minha avó falando aqui. Tem que trabalhar, a gente tem que ficar um tempo na empresa, mostrar o trabalho para crescer, vamos fazer um plano de carreira. Existe essa mentalidade. Agora, a nova mentalidade não é assim, não. Se a empresa se 3 meses, se não acontecer, eu vou embora. Até que eles não ficam mais. A gente não tem mais o pessoal mais jovem, 1 ano, 2 anos de trabalho. Se mudou esse padrão de ficar nas empresas, né? Quer ver outro ponto? Eu tô com gripe, não vou trabalhar. Não andam mais de ônibus. Eu andava pendurada no ônibus. Eu não tô julgando aqui o que é certo e errado, não. Quanto? 2 horas? Não vou trabalhar. Prefiro ficar em casa. Mas aí vem várias outras questões. Que aí tem tigrinho que não tinha antes. Que aí eu já ouvi falar, eu não vou trabalhar porque eu ganho esse valor no tigrinho. Então, mas é uma mentalidade, a longo prazo, péssima. Porque quem será essa pessoa no futuro? Ela vai ser sempre dependente de alguém ou de um jogo? E é isso que eu forço. Só que também tem essa questão de caráter. A gente vai entrando em várias camadas. Porque uma pessoa que é jovem, dessa geração, mas que teve um alinhamento de caráter, ela é correta. E isso tem também um pouco disso. Poxa, eu combinei, vou fazer o combinado. Eu entendi. Então, a gente vai entrar em tantas camadas que, de repente, eu posso trazer aqui e a gente acabar viajando. Mas eu penso que a gente que tem que se adequar enquanto empresa, de uma forma que a gente coloque o que é lei, porque o que é lei é o que é certo. Sim. Acima, como norteador de tá certo ou errado e fazer uma gestão de pessoas com base nisso. E você acredita também nessa... Desculpa. Você acredita também nessa flexibilização? Porque antigamente era aquilo, ponto. Você acredita que essa flexibilização acaba retendo mais talentos? Sim, sim. Até porque tudo mudou, né? Eu penso que o trânsito de antes não é o trânsito de hoje. Sem dúvida. A quantidade de veículos na rua não é. Por que você não vai flexibilizar para um híbrido, por exemplo, para melhorar a qualidade, né, do outro? Existe um salário que não é só o financeiro, é o salário emocional. Sim. E aí, quando a gente fala de retenção, esse salário é muito importante. O que é importante para o outro. E, às vezes, você descobre, né? Você descobre um talento de uma pessoa que nem sabia que ela tinha um talento. Então, gestão de pessoas também é olhar para isso. Eu sou super a favor, sim, de flexibilizar. É muito também de mentalidade do que se espera. O meu olhar sempre vai ser para o resultado. Então, eu penso o seguinte, se você não precisa cumprir o horário, eu gosto dessa flexibilização, desde que você entregue. Sim. O problema é que tem gente que não entrega. É flexível e ainda não entrega. E aí, se você chamar a atenção porque precisa entregar, ela fica chateada. E aí se torna como o empregador como ruim. E não é assim, não é uma ONG. Então, tem vários pontos que a gente precisa levar em consideração. Eu acredito também muito no poder da educação. Não só a educação externa, de escola, tal, de livros, mas a educação de casa. Aquela velha história, a educação vem de casa. A frustração vem de casa também. Às vezes, esse jovem nunca recebeu um não na vida, o primeiro não é do chefe. Fala assim, nossa, que absurdo. Discrepante com a minha realidade. Exato. Outra coisa, outro ponto que eu achei interessante. Você comentou a respeito da retenção de talentos, independente se a pessoa tá lá 24 horas no escritório ou não, o importante é o resultado. Meu ponto de vista,
Sim. E aí, posso trazer um ponto? Porque a Sim. gente vai passar por cultura. Essa é a minha cultura. Mas tem muita empresa tradicional rígida que não acredita nisso e tá tudo bem. Ela pode não acreditar nisso e querer... Não tá falando... Eu não tô certa, tá? Não, ela pode. Inclusive, quando eu trabalho, a gente vai sempre adequar a gestão de pessoas, a cultura com base no que... Porque a cultura, ela vem de cima para baixo. Então, ela é disseminada do estratégico, tático, operacional. E aí, deixa eu aproveitar e trazer algo, que é o ambiente. Você vai estudar psicologia, você percebe que o que mais molda um indivíduo é o ambiente. Sim. Certo? Aí, se você conhecer um ambiente, foi moldado para esse ambiente. E aí você vem, te tiram desse ambiente e você vem conviver num outro ambiente completamente diferente. Destoa. Então, quando você fala da educação, é sobre isso. E a empresa é um sistema cultural que, às vezes, diverge do sistema familiar que você veio. Por isso que a gente fala de fit cultural nas empresas, crenças e valores, porque as pessoas matam e morrem por aquilo que elas acreditam. Então, se eu pego uma pessoa totalmente divergente, não vai dar certo. Preciso de pessoas também que tenham um olhar, que tenham dentro dos seus sistemas familiares, dos seus sistemas de experiência de vida, convívio, isso, parecido com o que você está trazendo para o negócio, senão não dá problema. Tem isso também. Eu acho que até mais do que geração, o sistema pesa muito mais. É que nem você pegar uma pessoa que tem um grupo que só tem alimentação lixo, e aí você vai para um grupo que só tem alimentação saudável. Não estou falando de meio termo aqui, não, tá? De final de semana é lixo. Não, não. Vamos pensar. Só lixo, só saudável. Você pega uma pessoa daqui e coloca no outro, vai dar choque no começo. Só que o ambiente é tão forte que se ela fica... Porque é isso. Ou ela vai sair, ou ela vai ficar. Se ela fica, ela se molda, daqui a pouco ela é a quinta, a sexta que realmente está no saudável. E mudou a vida dela completamente. Então, o ambiente, ele é o que mais pesa. E com relação à cultura da empresa? Geralmente, as empresas que você atende têm uma cultura estabelecida ou às vezes é meio bagunçado e você fala assim, não, a gente precisa ter uma cultura até para a pessoa entender esse ambiente que ela está sendo inserida. O que acontece, Fê? Sempre tem cultura. Não, algo está acontecendo lá. Entendeu? E como você define a cultura da empresa? O problema acontece quando o empresário percebe que a empresa está mais forte do que o negócio. Quando eu falo empresa, vamos lá. Os colaboradores, o ambiente está mais forte do que ele gostaria que as coisas andassem e acontecessem. É aí que eles nos procuram e passam a ter um problema. Porque quando eu quero muito que algo seja de um jeito e tá todo mundo fazendo desse jeito, tá tudo bem. A minha cultura o negócio tá fluindo. Eu falo que a cultura é o gestor na tua ausência, na minha ausência. Pessoas fazem o que não precisa ninguém mandar. Eu tô com aquela cultura alinhada. Agora, era para ser de um jeito, tá todo mundo fazendo do outro. Eu não tô percebendo, eu não tenho voz. Tem muita empresa nessa situação. Como dono, a tua voz é isso daqui, perto do ambiente que se formou por, sem querer, negligência, correria. Não tem nem como culpar, porque a pessoa não sabia fazer isso bem feito, né? Não sabia fazer gestão. E aí é onde a gente para e fala, peraí, quais são as diretrizes estratégicas do negócio, afinal? Daí que a gente começa com cultura. Quais são as diretrizes? Qual que é a missão? Para que ela veio? Visão? Para onde ela vai? Quais são os valores? Tudo que são princípios inegociáveis. Tudo aquilo que você realmente, como empresa, mata, morre, acredita, não negocia. Isso daqui. Então, peraí, agora a gente precisa educar as pessoas para isso. Algumas vão sair, outras não. E trazer pessoas novas que estejam alinhadas. Exatamente, esse é um movimento cultural. Só que ele é um movimento inconsciente, ele é um movimento educativo. Né? Eu gosto de trazer um exemplo que uma vez eu vi, e é muito bom, eu trago para os meus clientes. Lembra 2020? Não usava máscara. Pandemia, usar máscara era esquisito. Inclusive, quando eu vi alguém de máscara, eu ficava com medo da pessoa. Aí você pensa com alguma coisa esquisita, né? Sendo que a máscara é para se proteger, né, gente? Sim. Né? 2020 veio a lei, todo mundo precisa usar máscara, mundo inteiro. Legal, mudou completamente, né, a situação. Quantas vezes, Fê, quando eu ia no mercado, algumas vezes eu esquecia a máscara. E aí eu lembro uma vez especificamente que estava lotado o mercado, porque estava com aquelas filas, não podia comprar. E eu entrei, como se nada tivesse acontecido, entrei sem máscara, estava numa correria, saí da minha casa, fui comprar e tal. Daqui a pouco eu olhei, tinha umas 4 pessoas me fulminando com o olhar, porque eu estava sem máscara no mercado. Na hora que eu fiquei gelada, eu falei, nossa, peguei, saí, fui no carro, peguei a máscara, coloquei a máscara e entrei.
E fora as vezes que a gente tinha que comprar máscara porque não estava com a máscara. Então, o ambiente molda. Da mesma forma, ou a cultura é isso. O ambiente ele é moldado por conta das regras de uma forma que ou você veste a máscara ou você cai fora. Né? Você se sente um peixinho fora d'água. Sem dúvida. Uma outra questão, com relação às pessoas que às vezes você tem, tipo assim, ali, alguém no terceiro nível, ali, no nível de assistente, fala, nossa, a pessoa é sensacional, faz tudo. Ou no nível técnico, nossa, faz tudo, maravilhosa. Vou jogar ela pro gerencial. E é um péssimo gestor. Tem como identificar? Tem alguma característica que fala assim, não, essa pessoa é excelente no nível técnico, mas como gestor realmente não vai dar certo? Ou assim, a empresa tem que fazer o teste mesmo? Eu falo assim, acho que vai dar certo porque ele tem essa... Ele sabe como executar, então ele vai saber ensinar as pessoas como executar, ele vai conseguir gerir um time. É boa essa pergunta, porque eu vejo muita empresa pegando um vendedor ótimo, o melhor vendedor da equipe, vou colocar ele para ser gerente de vendas. Uau. Perdeu o melhor vendedor e não rolou o gerente de vendas. E aí a produção cai, você arruma um problemão para você. Aí dá para saber sim. Quando a gente vai olhar para o indivíduo, a gente vai olhar para competências. Competências é o chá, conhecimentos, habilidades, atitudes. Existem as competências técnicas, existem as competências comportamentais. Quanto mais operacional, mais técnico. Quanto mais estratégico, mais comportamental o negócio é. Você vai elevando a régua do comportamento. E é interessante porque a gente não aprende na escola. Sim. Você aprendeu na escola a ter jogo de cintura. Não, né? Não, a gente vai aprendendo com a vida, né? Sim. A ser líder. A gente pode vir com uma habilidade inata, mas ser um bom líder. Não, você vai ter que começar a colocar isso em prática. Influência, organização, planejamento. Tem escola de organização? Como se organizar? A gente aprende a se organizar de acordo, normalmente o ambiente acaba nos moldando também, né? São as experiências que a gente tem. Então, sempre quando a gente vai pensar numa promoção e subir de nível, você tem que olhar o seguinte: a partir do momento que eu sou vendedora, eu faço gestão de mim. A partir do momento que eu subo o nível, eu não faço mais gestão de mim. Eu tenho que ter competências comportamentais para fazer gestão de mim e do outro, porque não é mais técnico. E aí, garantir que alguém faça o que precisa ser feito sem ser você fazer, esse é o grande desafio e não é todo mundo que tem essa habilidade. Então, como é que você identifica isso? Existe testes, existe dentro dos processos seletivos? Se abre uma vaga interna, você quer promover alguém de dentro de casa? Você abre a vaga internamente, aplica os testes. Então, chamam soft skills, de competências comportamentais. Hard skills são as técnicas. E aí, você entende quais são as competências que essa pessoa realmente tem, para, nesse processo seletivo, identificar o melhor talento, se é que vai ter alguém congruente. Eu sempre prefiro promover quem está dentro, porque já está alinhada à cultura. É mais fácil uma pessoa alinhada à cultura desenvolver as soft skills, as habilidades comportamentais, do que eu trazer alguém de fora que já vem com as habilidades comportamentais, mas não está linkada com a minha cultura, com o meu ambiente, porque aí pode dar choque. E aí, que até foi o exemplo que você deu anteriormente. Exatamente. Então, tem, tá? Se chama soft skills mesmo. A gente mesmo tem nos relatórios que a gente aplica, são perguntas, respostas, sai exatamente quais são os comportamentos que a pessoa precisa desenvolver. E é possível desenvolver, só que não é de uma hora para outra. E tem o primeiro ponto também, a pessoa precisa querer, né? Sim. Então, eu quero, estou aberto e desenvolve. Mas eu não... Sempre quando eu vou contratar, ou quando eu vou pensar nisso, no indivíduo, o que eu ensino? Competência técnica, competência comportamental, fit cultural, perfil comportamental, experiência e mentalidade. A gente tem que olhar para esses 6 critérios. Se esses 6 critérios baterem, aí você faz a promoção dessa pessoa. Se não, tá faltando. Então, você promove ciente que pode dar caca. E você está aberto, né? Porque se a pessoa quer, todo mundo pode ser o que quiser, Fê, é possível. Só que, às vezes, ela não vai performar do mês para o outro. Às vezes, ela vai precisar de 2 anos. E aí, tem que olhar também para o teu caixa. Por que precisa de planejamento estratégico. O RH estratégico é isso. Ele pega o planejamento da administração, né? E aí, o RH está dentro disso. Mas o olhar voltado para as pessoas que são quem vai executar. Eu posso fazer um planejamento lindo, Fê? Lindo, tá na gaveta. Ele vai mudar alguma coisa na minha empresa? Não. Também eu sair deixando as pessoas ir fazer qualquer coisa sem ter direção também não vai mudar, né? Então, a gente precisa do planejamento. Mas quem executa são as pessoas. Então, o RH estratégico, ele tem um trabalho estratégico para garantir que as pessoas façam o que precisa ser feito para se gerar o resultado para que ele seja efetivo.
Bruna, e quando o problema é o chefe, o próprio dono da empresa? Tudo precisa passar pelo ok do dono, o dono centraliza tudo. Isso também não barra o crescimento da empresa, desmotiva as pessoas? O que você acha a respeito? Pode barrar, mas vai depender da meta dele. Porque isso é bem legal, né? Eu amo isso por isso. Porque você vai olhar pela liberdade. Eu amo a liberdade, acho que é isso. Eu amo se você é dono de uma empresa, então tem a pessoa que vai querer ter uma empresa pequena e vai ter a pessoa que tem o sonho de ter uma empresa gigante. Ela sonha com aquilo. Quem quer ter uma empresa pequena e quer centralizar e quer que seja dessa forma, tá tudo bem. O problema começa quando se tem o sonho de ser grande e você começa a ter esse tipo de comportamento. Você está atrapalhando o teu crescimento, você está atrapalhando o seu negócio. Então, primeiro é consciência. A conscientização é o primeiro passo para uma mudança. E a liberdade de pedir ajuda externa, que é exatamente o trabalho que a gente faz, para ajudar a sair dessa inércia, dar espaço para que o negócio flua. Porque quando você começa pequeno, você faz gestão de 10, 15, 20 pessoas. Depois vai crescendo. Uma empresa que tem 5 mil funcionários, você não faz gestão de 5 mil pessoas. Você faz gestão dos seus, sei lá, vou chutar aqui um número, dos seus 7 diretores que vão fazer a gestão dos gerentes e isso vai cascateando para você conseguir fazer gestão de 5 mil pessoas. Então, a tua energia é no menor. Então, sim, vai atrapalhar o crescimento da empresa. Agora, tem gente que não quer crescer. De repente, tem gente que tem 3 funcionários e esses funcionários são muito júniores. Está trazendo estagiário para trabalhar. Essa é a realidade da grande maioria, inclusive, dos empreendedores. São pessoas muito operacionais. E que se ele também soltar a corda, o negócio vai para um lugar, ele tá treinando, ele está educando. Tem que olhar muito o cenário. Sim. Mas o problema começa quando você quer uma coisa e não está conseguindo. E não está alinhado Não ao tá propósito. Aí você tem um problema, porque se continuar assim, você não vai chegar onde você quer. E com relação aos funcionários antigos, que aí a empresa começou a mudar, começou a evoluir, aquele funcionário, tipo, super correto, que está com você ali desde o começo. Só que esse funcionário começa a não se alinhar mais a essas expectativas de crescimento da empresa, de melhoria dos valores, da missão, tudo mais. Qual seria a sua sugestão para esse funcionário, para esse chefe, empreendedor, enfim? Para os dois olhares? Isso, para os dois Porque olhares. é diferente. Sim. Primeiro, vamos falar para o colaborador, para o funcionário. Assim, da mesma forma que a empresa precisa de gente alinhada com os valores e com as crenças dela, eu vou trabalhar numa empresa que esteja alinhada com o que eu acredito. Desculpa, senão não vai rolar. Inclusive, as pessoas pedem demissão porque tem desalinhamento de crença e valor com o líder. É por isso que se pede demissão, não por outra coisa. Então, então esse é o primeiro ponto. Você está trabalhando numa empresa onde não tem alinhamento, eu não sei o que você está fazendo aí. Começa a procurar trabalho. Porque você vai ser feliz, não tem nada a ver. Você não vai produzir, você não vai ter... Isso é horroroso. Eu, como ser humano, jamais me colocaria numa situação dessa. Por mais que eu precise, eu faria um plano para poder fazer uma transição. Né? Peraí, eu vou ficar aqui por um tempo, não vou deixar cair minha qualidade, mas... Então, esse é um ponto. Poxa, tô vendo que eu tô me desinteressando. Fala, gente, porque o outro não tem bola de cristal. Sim. Então, é o que eu sempre falei, não tá legal pra mim. Isso aqui não tá dando, não. Isso aqui pode ser diferente. O que eu posso fazer de diferente? O que eu tenho que aprender? Fê, você é minha chefe. Fê, chefe, líder, né? Enfim, eu morro de vontade de ser gerente. O que eu preciso aprender e fazer para você me dar essa oportunidade? As pessoas, às vezes, têm receio e medo de fazer isso. E ainda que não tenham abertura, manda um e-mail. Hoje tem até ChatGPT para te ajudar a mandar um e-mail bonitinho, né? Sabe o que é? Eu vou te falar com toda a autoridade, toda empresa quer um talento dentro. Toda empresa quer reter os seus talentos. É muito difícil a gente ter uma empresa e não ter gente jogando junto. Então, a partir do momento que você tem alguém que está jogando junto, as empresas te querem. Fala. Se você quer a empresa, fala, né? Então, para o colaborador... E não se permita, se não tá legal, ficar num ambiente que não é legal para você. Eu acho isso péssimo. Quando a pessoa dá uma justificativa de que... porque não tive oportunidade, porque ninguém me viu... Cara, vai procurar uma oportunidade, vai buscar então, vai fazer você, porque nós somos donos do nosso destino, a gente chega onde a gente quer. Só que aí você está entregando o teu futuro na mão de outra pessoa. Então, para quem trabalha, é assim que eu penso. Para quem é o trabalhador, para quem dá o emprego, o empregador, existem ferramentas que com antecedência você consegue analisar isso. Então, com o clima, pesquisas de climas, você já consegue você já começa a ver como... Porque, assim, não existe
vamos lá, você chega ao mais próximo da realidade, né? Existem pontos de vista em relação à percepção da realidade, mas existe o mais próximo da realidade. Quando você faz pesquisa de clima, o teu colaborador, ele está respondendo o ponto de vista dele, seus colaboradores, em relação àquelas perguntas e àquela situação. E ele pode estar certo, pode estar errado, não tem muito certo e errado aqui, mas tem muito que você precisa para o teu negócio, e se você não está tendo um termômetro de como eles estão pensando, isso está afetando o resultado, porque eu me comporto como eu penso. Se eu me comporto como eu penso, o meu resultado está de acordo com como eu me comporto. Então, o resultado é fruto do comportamento, o comportamento é fruto do pensamento. O que meu povo tá, o que meu time está pensando? Entendeu essa preocupação? E a partir daí, uma gestão direta de... Você trabalha comigo, certo, Fê? E eu sou sua gestora agora. Fê, ó, isso daqui, feedback, isso daqui foi muito bom, isso daqui não foi muito bom, isso daqui você pode melhorar. E aí, essas conversas vai fazendo com que a pessoa vá evoluindo. Sim. E se a pessoa vai evoluindo, ela vai crescendo, vai tendo ganhos com isso, ou a pessoa talvez não vá evoluindo. E aí, você falou 1, 2, 3, 4... Tá acontecendo alguma coisa aí. Ou a pessoa, ela não tá afim, ou a pessoa, ela tem alguma... E aí, você tem condição de ajustar e falar, ó, assim, não dá. Mas você fala 15 vezes a mesma coisa para uma pessoa, é onde você vai avaliar uma possível substituição, ou mudar essa pessoa de atividade. Então, precisa se falar. O que acontece é que as pessoas pegam, colocam as outras ali, ó, se vira. É aquela história do táxi. Eu pego o táxi e falo, me leva aí. Tem que ter uma orientação. Pra onde? Mas você tá rindo? Essa é a realidade de mais da metade das empresas pequenas brasileiras. É isso. Aí a pessoa tá lá, aí eu não sei o caminho, aí eu vou, erro. O processo, ele tem o poder de fazer com que uma pessoa que está entregando mais ou menos, ela entregue muito, porque ela tem ali o beabá. É que nem a rota, vamos lá. Eu tô viciada em Waze. Eu já me esqueci o caminho, não sei. Eu venho pra cá com o Waze. Eu já vim aqui 1 milhão de vezes. Você acredita? Não sei vir. Acontece. A expectativa está no Waze. Porque eu lembro da cidade. Eu uso o Waze, né? Essa é a expectativa. O que eu faço? Ele traça a rota. Sem o Waze, eu ia demorar mais. Eu ia me atrasar. Não, ele traça a rota. Eu sigo a rota, pronto, acabou. Cheguei no destino. É a mesma coisa. Você tem que ter um objetivo muito bem traçado e a rota muito bem esclarecida. Enquanto empreendedor, se eu estou te contratando, eu vou te falar, teu trabalho é esse, essa aqui é a rota do que você tem que trabalhar. Eu acho que isso é muito Aí eu vou muito monitorar importante. se você está fazendo ou não. E eu vou te dar o feedback, tá fazendo. É simples. É que ninguém faz. E aí, às vezes, por onde eu começo? A Mega Luz está aqui para te ajudar. E como as pessoas chegam até a Mega Luz? Falam assim, estou com um problema na gestão do meu negócio. Aliás, os gestores, eles têm essa noção? Que eles estão com algum problema na empresa? Falam assim, nossa, eu acho que eu preciso organizar isso daqui melhor. Ou é só quando a bomba estoura? Quando tá bomba estoura. E o que você diria para esse empreendedor, para esse dono de negócio que fala assim, meu Deus, estou desesperado, não sei para onde eu vou? E isso é interessante, sabe por quê, Fê? Porque é que nem uma pessoa doente. Você faz o preventivo para não ficar doente. Aí você fica doente, você vai ao médico. Aí você fica doente, você não vai ao médico. E aí vai agravando, vai agravando, vai agravando. Eu tenho um querido, eu perdi uma pessoa, vou chamar de amigo, querido, era meu cabeleireiro. Foi uma perda, assim, eu sinto muita falta dele. Muita falta. Você sabe do que ele faleceu? De dengue e Covid, porque ele não foi no médico. Nossa. Médico. Então, eu não sei também como seria, se tem a hora das pessoas morrerem, mas ele simplesmente não foi, ficou 15 dias morrendo, inchado, inchado, inchado. Quando ele literalmente estava morrendo, ele foi ao médico para falecer. Nossa. Assim é uma empresa. Aí você fica empurrando, 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 vem na UTI. Você entende? Então, dá pra gente trabalhar de forma preventiva, né? Entendendo... Isso responde a sua pergunta? Acredito que sim. E uma outra dúvida também que eu tenho com relação à Mega Luz, você faz você senta ali com o gestor e fala assim, olha, você precisa esclarecer isso para o seu time, a gente tem que fazer A, B e C. É você que dá essa direção ao gestor? De acordo com as diretrizes estratégicas do negócio dele. Então, eu vou até complementar minha resposta anterior, né? Que aí você falou, tá, eles chegam como? A maior parte quando tá doente. E aí a gente vai trabalhar essa doença. Para quem... A patologia, né? Ó, esse remedinho aqui. Né? Porque também não adianta tomar remédio para dor de barriga se tá com dor de cabeça. Sim. E aí a gente vai ajustando isso. Quando a pessoa, ela procura, ela entende, porque tem quem quer... Tem as pessoas que são mais preventivas, né? Elas não querem que isso aconteça. Tá. A questão é, qual é a sua meta? Para onde você vai? Então, quando você pergunta assim para mim, você explica, a gente primeiro identifica onde a pessoa quer chegar. A partir daí, quem ela é, onde ela quer chegar.
E aí a gente traça o plano para que a gente crie essa rota para o time ser conduzido para esse lugar. Então, nisso, sim, a resposta é: a gente ajuda a fazer todo esse processo e ensina os gestores, principalmente no nível tático, até essa musculatura de feedback, de acompanhar, de fazer tudo que eu estou falando aqui para você na prática. E até por isso você optou por migrar para essa parte também da construção, que construção também é gestão de pessoas. Como você consegue ter esse olhar, tipo, um olhar empresarial em cima de uma obra? Eu não sei se você consegue ser clara. Sim, é que para mim isso é tão comum. Deixa eu ver como é que eu te respondo isso. Olhar, porque assim, é uma empresa, certo? Como qualquer outra, que também tem um objetivo, também tem a sua meta. Por que que é? Eu não sou engenheira, né? No caso, meu marido que é engenheiro, e ele tem um sistema construtivo sensacional, que ele teve o cuidado de patentear, que é um sonho dele lá no passado, mas ele tinha dificuldades de gestão terríveis. Terríveis. Eu conheci ele quebrou algumas vezes, então assim, mas muita vontade de fazer acontecer. Mas tudo que ele fez, aí acabou, não deu certo. E aí, quando eu conheci o método, eu falei, mas isso é muito legal que você tem na mão. Concordo. Mas e agora o que eu faço com isso? Então, peraí, porque eu posso te ajudar. Então, vamos fazer isso juntos. É claro que vão ter algumas regras em relação a isso, porque a gente entra, como eu tenho expertise de gestão, eu entrei com toda essa gestão do negócio para as pessoas. E o método dele é dele, ele me deu o direito de uso como empresa, então nós não somos sócios. A gente tem um contrato de direito de utilização do método, né, que continua sendo dele. Nesse ponto, ele é o engenheiro também, ele que cuida da parte do método, mas a gestão da empresa, do negócio, ficou comigo. Para a gente poder fazer o negócio dar certo. Porque, de fato, lá no canteiro, ela é excelente, acompanhar o time, etc. E aí e a parte técnica também é muito boa, né? Mas eu vou ser muito sincera, agora que eu estou imergindo mais para entender a realidade, é muito difícil uma pessoa ter uma construtora ou empresas de uma dimensão como essa, de que tenha pessoas no campo e que tenha o administrativo e que tenha financeiramente também uma logística muito complexa, conseguir fazer sozinho. Não tem como, você tem que ter um time muito bom, ou sócios bons, ou um time muito bom. Sim. E aí é uma competência muito escassa no mercado conseguir fazer isso. Por isso que se sofre tanto, por isso que um monte de construtora quebra, né? A gente vê um monte de problema nesse sentido. Então, esse olhar, eu uso o mesmo olhar que eu tenho, porque para mim não tem diferença. Acho que foi o que você comentou no começo, que você é a Bruna em todos os campos. Não tem diferença. Se é uma corretora de seguros, a gente tem muito corretor de seguros, que é prestação de serviços. Se é uma transportadora, como eu tenho várias transportadoras, tem empresa de tecnologia, eu tenho consultoria, eu tenho construtoras que são nossas clientes, eu já atendi a construtora antes, tá? Tem isso também, eu já tinha essa expertise. Então, mesma coisa, porque empresa é empresa. Não muda nada. A gestão de pessoas é do mesmo jeito. O que muda é o quê? A parte técnica do negócio. Só que a parte técnica, para fazer gestão, eu não preciso saber. Eu só preciso de pessoas muito boas fazendo. E treinar essas pessoas, dar a visão da empresa, a missão e tal. Ter um negócio muito bem estruturado para essa pessoa chegar na obra e saber o que fazer. E nem entrar e fazer essa gestão de pessoas e ter esse cuidado. É claro que, assim, aquilo que eu falei, pessoas não têm fórmula... humanas, não é exatas. Porque a gente mesmo muda de ideia. Sem dúvida. A gente não faz transição de carreira, a gente quer mudar de país, porque as circunstâncias da nossa vida vai mudando e as coisas vão mudando. Casa, mudou. Descasa, mudou de novo. Tem filho, mudou de novo. Aí você muda o teu pensamento, né? De acordo. Então, também tem um pouco disso. Mas quando a gente trabalha com uma mitigação de riscos, com cuidado, a diferença é que a gente não vai ter problema. Quer dizer, a diferença é que não é que a gente não vai ter problemas, sempre vão existir os problemas. A questão é que eu sei como lidar com eles. Interessante. Ainda mais nós tratando de obra. A gente trabalha com obra também, além do estúdio, a gente tem a parte de automação. E é isso, essa flexibilidade de entender que eu estou lidando com um indivíduo que também é um ser humano, que não está enxergando o que eu estou enxergando. E aí a minha conversa interna sempre é como é que eu mostro para ele o que... me pôr no lugar dele para entender o que ele está pensando e mostrar para ele o que ele tem que fazer. E aí também tem que ser muito rápida, porque tem muita gente... Aí a gente vai entrar em mentalidade. E tem muita gente com uma mentalidade mais de sobrevivente que também não quer. Então tem que ser muito rápido, não quer, cai fora.
Não quer, cai fora, não vai atrapalhar meu negócio não, entendeu? Sim. E aí, só que tem gente que quer ali naquele bolo, tipo joio e trigo junto. Outro dia eu tava vendo sobre isso, eu não entendo de plantação, mas eu vi que diz que o joio e o trigo, eles crescem juntos. É só na hora da colheita que a gente consegue descobrir e separar um do outro. Olha que interessante. E o trigo, a gente precisa e o joio vai pro lixo, não presta para nada, né? E aí, só que se arrancar eles, quando estão Todos nascendo, você juntos. perde o trigo. Você tem que esperar crescer para depois conseguir separar. Então, é ter essa agilidade no ponto certo já separar, não vem? Porque existe ali no meio, não é todo mundo igual. E aí as pessoas generalizam. Que acho que foi a questão que a gente até comentou, das gerações e tal. Né? E É a- sempre uma grande... E aquilo que eu te falei antes. Lembra? Você me falou duas coisas que você aprendeu. Eu falei, uma é a gente confia nas pessoas, mas até parte B. Esteja sempre preparado para o pior. Então, faz as coisas direito, porque se amanhã acontecer alguma coisa, tá tudo certo. Você tá preparado para Sim. isso, né? E o segundo, eu falei sobre essa gestão de pessoas se colocar no lugar do outro. Isso também responde o que você está me perguntando. É importantíssimo. É. Isso, acho que não só nos negócios, na vida em geral, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro para entender, enfim, vivemos Principalmente em sociedade. empreendedor. Sim. Aí, porque existe e aí, não vou ficar falando muito também, existe algo que se chama... Nós, empreendedores, nós temos uma dominância muito grande. Nós somos mais objetivos e um olhar voltado para o resultado, performar acima da média. E, às vezes, a gente parece que está atropelando outra pessoa. Eu não estou me preocupando com o sentimento da outra pessoa. E eu falo com autoridade porque eu sou essa pessoa que tem isso daqui. Só que eu tenho que, a todo momento, matar um pouco disso para ter o outro. Só que a pessoa que não sabe, não tem essa consciência, ela... até parece que, às vezes, é ignorante. Por isso que a gente também tem que tomar mais cuidado. O empreendedor por si só. Porque tem que ter culhão. Eu ia falar outra coisa. Basicamente. Então, senão o pessoal não fica. Quando a gente começa a empreender e cai fora porque não dá conta? Precisa, porque é desafiador demais, né? Demais. Tem hora que a conta não fecha, hora que você tem que fazer... deixa eu dormir porque amanhã passa. E continuar, e continuar, e continuar, e continuar até um dia que... Nossa, como você teve sorte! Né? E aí é tão atrás do objetivo, é tão dedicado o negócio que às vezes você passa por cima de todo mundo. E aí também você não vai... Sozinho você vai pra onde? A gente Sem precisa de dúvida. gente, eu aprendi isso. Ainda bem. Porque se não deixasse a Bruna lá atrás, saía atropelando todo mundo. Partindo agora para essa reta final. Como você sempre diz nos seus podcasts, o apocalipse aqui não é o fim, mas é o legado que você quer deixar. Que legado você, Bruna, quer deixar para os seus clientes, para a sociedade? Eu quero como, quando eu morrer, eu ser lembrada. Eu tenho isso. Com gente louca, não sei, ou não. Você já pensou nisso? Nunca pensei. Não, então, coisa minha. Eu penso, quando eu morrer, eu quero ser lembrada. Eu tive um cunhado, ele faleceu. E foi muito triste, porque ele era dependente químico, e ele faleceu, a gente cuidou dele, e no dia a gente mandou o caixão, falou, vai fazer velório? Não. Mandou direto, porque não tinha ninguém para ir. Isso me fez chegar, eu falei assim, poxa, passar pela vida e não fazer falta ou não ter mudado a vida de ninguém, isso é muito triste. Eu vim no mundo eu quero que as pessoas sejam lembradas por, poxa, a Bruna tá indo embora, ela me ajudou tanto, a Bruna tá indo embora, mas ela resolveu o problema da minha empresa, a Bruna me ajudou tanto. Claro que nós somos humanos, a gente tem um monte de defeito, e eu tô falando aqui, eu mesmo deixar eu atropelo todo mundo. Então, hora que eu tenho que voltar, desculpa. Porque mas eu também tenho as minhas dificuldades, né? Eu tenho um nível de autoconhecimento alto, que acaba me ajudando. Então, é isso. Eu quero deixar esse legado de Gênesis Apocalipse nos negócios. É uma marca que eu registrei, que vai virar um livro. Então, eu quero eternizar dessa forma. Eu espero que esse livro chegue em vários países. Os meus sonhos, eu sou bem ambiciosa. Chegue, que alcance muita gente, que isso seja o começo de um ministério. Eu tenho muita vontade de apoiar empreendedores com base em princípios, porque existem, sim, leis universais invisíveis que, se a gente vive, né? Se a gente coloca em prática, muda completamente o nosso resultado. E, às vezes, a gente não está tendo resultado porque não está cumprindo princípios básicos que precisam ser cumpridos, né? E que, às vezes, tem gente que acha que não é necessário. Então, esse é o legado. E qual versículo você deixaria para as pessoas que estão assistindo? Algo que faz sentido para você, que você aplica na sua vida? Eu gosto muito do nada é impossível para Deus.
Ai, que bonito. Não é nada. Ele fala algumas vezes na Bíblia. Uma delas é quando Maria engravida de Jesus e ele fala que nada é impossível. Tem outras passagens também, mas para mim isso é muito importante, porque eu lembro que se eu tô fazendo o que é certo e eu tô com ele, tá difícil, ainda que os meus olhos não estejam enxergando o futuro, nada é impossível. Ai, Bruna, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Parabéns pela sua empresa, pela pessoa que você é em todos os seus negócios. Você é pessoa física, pessoa jurídica. Eu aprendo muito com o seu podcast. Eu sou muito grata também por sempre conseguir acompanhar. Agradeço também por você ter nos escolhido aqui o On Studio para compartilhar esse seu sonho. E eu espero que o seu podcast, o seu livro, a sua empresa atinjam muitas e muitas pessoas, porque você Amém. fala coisas muito interessantes, você agrega muito à sociedade. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço, Fê. E para você que tá com a gente, continua, porque tem mais podcast.